Às 7h36 está começando a partir de agora a nossa edição do Cidade em Foco, nosso encontro semanal com o prefeito municipal de Brusque, Paulo Roberto Wessel, para tratar sobre os assuntos pertinentes ao nosso município. E diga-se, tivemos um fim de semana com muitos eventos acontecendo e também contando com a participação do prefeito Paulo Wessel, né? Nós tivemos a festa de maio, né, da Igreja Luterana, inserida ainda dentro da programação de 150 anos. Tivemos aí a Feira do Artesanato, os 2 anos do Master Shop. Em paralelo, diga-se também, o Brusque Polo Fashion, em mais uma edição que vem nessa parceria, um trabalho que foi desenvolvido e que tem dado certo através do grande incentivador que é justamente o pessoal do Biro. Também tivemos a 4ª Expo Brusque, a Conferência Nacional das Cidades, enfim. Foi um final de semana bastante movimentado para a sua agenda. Bom dia, prefeito. Muito bom dia, Francisco. Bom dia a cada ouvinte que nos acompanha a partir desse momento que o Cidade em Foco. Sim, esse final de semana que passou foi um final de semana do exercício da cidadania, foi um final de semana de muitos encontros da população e com a população, porque o que não faltaram foram eventos na cidade no último final de semana, né? Mas eu quero destacar, Francisco, a beleza e a profundidade que foram os debates da 5ª Conferência Nacional das Cidades, da etapa municipal, que nós realizamos no sábado à tarde. Nós tivemos 237 participações, 237 cidadãos da cidade que passaram a tarde toda de sábado até por volta de 7h30 da noite, quando encerramos os trabalhos, discutindo as questões do futuro da cidade, né? A gente sabe que no dia a dia uma das preocupações da nossa população é o problema na frente da sua casa, é o buraco, é a pavimentação, é eventualmente algum problema na saúde, na educação, enfim, aqueles problemas que acontecem em todas as cidades brasileiras, né? Mas o que é fundamental é que os governos, eles projetem a cidade, que eles discutam o futuro da cidade e planejem o futuro da cidade. E não é possível, nos dias de hoje, fazer esse tipo de planejamento, esse movimento todo, se não tiver a participação da população, se essa discussão não for com a população. E o Brasil está vivendo um momento muito rico, muito forte, muito bacana da sua democracia e da sua cidadania. Porque essas conferências da cidade, além das outras conferências que nós teremos esse ano, meio ambiente, cultura, educação, enfim, um conjunto de audiências, elas acontecem no Brasil inteiro, Francisco. Não é algo isolado da nossa cidade, né? É um movimento que acontece no Brasil inteiro, a população sendo chamada pelos governos, é obrigação, sim, de cada prefeitura fazer a convocação da conferência municipal da cidade na sua cidade, né? Então, assim, se cada prefeito, ou pelo menos em cada região, houver essas discussões, a população vai estar sendo chamada a olhar para frente, não apenas olhar no retrovisor, naqueles problemas que já existem, né? E assim, na Conferência Municipal das Cidades, nós já, de certa forma, fizemos um pré-lançamento do nosso Congresso da Cidade. O Congresso da Cidade, nós vamos iniciar aqui no município de Brusque no mês de agosto, e o Congresso da Cidade, nos moldes daquilo que acontece com as reuniões do orçamento participativo, a prefeitura vai estar envolvida buscando a participação da população e dos setores da sociedade em todo o município, né? Então nós vamos fazer rodadas buscando definir o futuro da cidade, né? Como é que nós queremos a cidade em relação aos prédios? Nós queremos que apenas uma região da cidade possa ter prédio, todas as regiões, que nenhuma das regiões possam ter prédios. Como é que nós queremos o desenvolvimento do nosso município? Nós queremos que o município continue focado na área têxtil, ou na área metalmecânica, ou na área de pronta entrega, ou em todas as áreas, em alguma outra área, né? Essas e outras questões nós vamos tratar a partir de agosto no Congresso da Cidade. Esse Congresso da Cidade, ao final do processo, ele vira um documento, se transforma em lei e passa certamente a ser uma bússola para a cidade, não apenas para o meu governo, mas para todos os governos que nos sucederem e para a cidade como um todo, porque o Congresso da Cidade não vai tratar apenas da administração pública, vai tratar da cidade.
cidade, né? Então, esse grande instrumento também foi lançado no último sábado, junto na conferência da cidade, né? E eu faço questão de destacar. Também um outro momento muito importante do final de semana, sem dúvida, foi a realização de mais um Brusque Polo Fashion, né? O Brusque Polo Fashion é a união da maior parte dos shoppings atacadistas do município de Brusque, né? Especialmente os da rodovia Ivo Silveira, junto com o Stop Shop, e fazem um atendimento específico para o atacadista no lançamento de cada uma das coleções, né? E nós pudemos observar no domingo o grande número de ônibus que estavam chegando à cidade, estavam em cada um dos shoppings, e esses shoppings, é bom até para a população entender, não é feito o atendimento no varejo, é feito apenas o atendimento no atacado. Então, normalmente as compras são grandes compras, grandes vendas, e o objetivo de fazer num domingo esse movimento, a cada lançamento de coleção, é para facilitar a vida dos compradores de outros estados, de outras cidades, né? Nós tínhamos gente do Mato Grosso participando, São Paulo, enfim, todos os estados do Sul estavam envolvidos, né? Então isso movimenta a nossa cidade, movimenta a economia, e isso completava assim um caldo que aconteceu também no final de semana com a festa de maio da Igreja Luterana. Foram 80 anos, né? A comunidade luterana é uma comunidade assim, extremamente organizada, e realizou um belíssimo evento no final de semana, compondo também com aquilo que acontecia no pavilhão da FENARRECO, né? A quarta Expo Brusque específica do cavalo manga larga marchador, né? Os organizadores ficaram muito felizes, os participantes também. Nessa categoria, Brusque está se tornando também uma referência, né? Foi uma das maiores feiras essa que aconteceu, inclusive com leilões, e já está marcada a quinta para o ano que vem, né? E também a gente teve no domingo, durante todo o dia, foi um belo momento também, acho que para a cidade, um momento assim de humanização da cidade, a Feira do Artesanato na Praça Sesc Centenário. Olha, não acredito que alguém possa ter ido na praça no domingo, durante das 10 até as 5 da tarde, que não tenha ficado feliz com aquilo que viu, né? A produção dos nossos artesãos e artesãs, a alegria estampada nos rostos, muita gente chegando pela primeira vez, né? Na primeira edição nós tivemos 30 expositores, agora ultrapassamos os 50 expositores, e essa feira ela vai acontecer a cada sempre no terceiro domingo de cada mês, né? E então foi assim um final de semana intenso, juntamente com outras atividades que a cidade com certeza realizou. Isso é muito importante, Francisco, porque essas festas, esses eventos, eles mexem com o lado do ser humano, né? A cidade, a gente trabalha muito, se esforça muito, se dedica muito, toda a nossa população. Então tem que ter essas válvulas de escape, esses momentos. Então, assim, Brusque está de parabéns, até pela participação que teve intensa nesses eventos desse final de semana. No último programa, até o prefeito esteve aqui, havia falado que queria manter um contato com o Jandir Bellini ali de Itajaí, para tratar especificamente sobre aquela situação da reclamação dos moradores, para tentar entrar em um acordo ou tentar encontrar um caminho de solução daquele problema. Como é que foi essa reunião, afinal, com o prefeito Jandir Bellini lá de Itajaí, hein, prefeito? Foi ontem à tarde, Francisco, e a solução foi encontrada, né? Sempre a melhor alternativa é o diálogo, né? E o prefeito Jandir também estava aberto ao diálogo, nós também estamos abertos ao diálogo, e estava havendo muito curto-circuito nessa relação. Sabe aquela brincadeira de quando a gente era pequeno do telefone sem fio? Eu falo para ti um negócio, tu fala para o outro fala para o outro, no final chega lá no final, distorce tudo. Então estavam chegaram nesse processo muitas informações desencontradas para cá e para lá, né? E essa região é uma região sofrida, a região do Limoeiro, porque é uma região que está no final de Itajaí, né? E no final ou começo de Brusque. Então é uma região que a população sempre fica muito chateada, porque ela se acha, e ela afirma que muitas vezes ela se acha esquecida, né? E então nós tivemos esse encontro ontem à tarde, aparamos as dúvidas que haviam e ficou muito claro. Brusque é o responsável, o município de Brusque é o responsável para fazer o acesso da ponte no lado esquerdo do rio.
que é o território de Brusque. O lado esquerdo é o bairro Fazenda, no município de Brusque, a comunidade da Fazenda, e é a parte em que Brusque vai ser a responsável em fazer. E o nosso trecho, a parte de Brusque, o acesso, embora seja em estrada de barro, mas é um acesso tranquilo para os veículos que por lá trafegam. Embora nós vamos fazer o asfaltamento daquele trecho de acesso, vamos fazer uma rótula lá para facilitar a movimentação que vai ter naquela ponte. E ficou definido que Itajaí vai fazer a parte de Itajaí. Itajaí, no lado direito do rio, no lado direito da ponte, é o município de Itajaí. Então, Brusque não pode fazer uma obra no município de Itajaí. Brusque já tem o seu território e as suas encrencas diárias para serem resolvidas, né? Então, isso ficou muito claro no dia de ontem. Combinamos os dois municípios que nós vamos realizar as duas obras ao mesmo tempo. Itajaí certamente vai precisar licitar a sua obra, é um trecho maior, teve que fazer um desvio, porque onde a ponte sairia no início é numa rua de no máximo 4 metros de largura. Né? E a ponte tem 12 metros de largura. Então, foi feito todo um trabalho de convencimento no ano passado, junto ao governo do Estado e ao governo federal, para que a ponte fosse modificada um dos seus lados, no lado específico de Itajaí, e hoje ela sai não dando para a rua existente, ela sai nos fundos de uma fileira de casas que já existiam no local e numa área que será desapropriada pelo município de Itajaí, né? Então, Itajaí vai fazer a sua parte e certamente vai licitar essa obra, e Brusque vai fazer a sua parte. Nós vamos fazer com o nosso maquinário, com a nossa usina de asfalto, né? E nós combinamos que nós vamos fazer juntos. Nesse momento, o tráfego acontece naquela ponte de forma improvisada, digamos assim, precária, mas só para automóveis. Não passam caminhões, né, porque no lado de Itajaí ainda é necessário fazer um desvio, estão fazendo um desvio. Mas a população, motos, veículos, têm o acesso normal. Então, essas questões todas foram resolvidas, Brusque vai fazer a sua parte e Itajaí vai fazer a sua parte, né? E a nossa expectativa é de que o quanto antes as obras iniciem. Nós, repito, vamos fazer juntos, Brusque vai fazer a sua parte, Itajaí vai fazer a sua parte, cada um a sua parte, mas ao mesmo tempo, para que as obras estejam concluídas dos dois lados da ponte ao mesmo tempo. Prefeito, até pelo menos a princípio estava marcado, agendado para amanhã, dia 22, uma reunião novamente com o pessoal da Azambuja para tratar sobre essa situação do hospital e o que vem de aporte por parte do governo do Estado. Está confirmada essa reunião para amanhã, prefeito? Qual é a expectativa? Colocaram que amanhã é o dia D, afinal, por parte do Estado a resposta. Francisco, a informação que tem é o seguinte: de fato vai haver uma reunião, estão havendo muitas reuniões em nível regional, em nível de ANVI, né? Porque esse reenquadramento, essa contratualização, o Estado aderiu recentemente junto ao Ministério da Saúde, e agora os municípios e hospitais têm que correr rapidamente para no mais curto espaço de tempo, as questões burocráticas estarem resolvidas. Então, a informação que eu tenho é que vai haver sim uma reunião, mas em termos de equipes técnicas da Prefeitura, equipe técnica dos hospitais da região e equipe técnica da ANVI, né? E nós certamente teremos uma próxima reunião daquela comissão, daquele grupo que está discutindo a situação do Hospital de Azambuja na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira nós vamos nos reunir, fazer um balanço de tudo aquilo que foi conquistado nesse período, porque nós tivemos sim muitas conquistas para o hospital nesse período de discussão, né? E daí vamos tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? O hospital vai apontar a sua visão a respeito de tudo aquilo que foi conquistado, e nós vamos também
também tomar as nossas decisões. O que eu posso garantir para a população é que, de uma forma ou de outra, nós não vamos ficar sem o hospital. Não posso detalhar aqui ainda nesse momento quais as alternativas que eventualmente a gente vai ter que adotar, mas a população não vai ficar sem o atendimento hospitalar no município de Brusque. Prefeito, faltando a falar sobre o IPTU, um trabalho que está sendo realizado aí com a distribuição de cartas de isenção para aposentados. É uma coisa que nós adotamos já desde o ano passado e intensificamos nesse ano, é facilitar a vida do aposentado que tem isenção do seu IPTU. Os aposentados que ganham até 3 salários mínimos, eles não pagam IPTU no imóvel onde eles residem. Se eles têm outro imóvel, daquele outro terreno, daquela outra casa, pagam IPTU. Mas da onde residem, não pagam. E todo ano, Francisco, a gente lembra muito bem que os aposentados precisavam pegar o seu carnê lá nos pontos de distribuição, depois irem à prefeitura para colocar o carnê, um carimbo de isento. Então, nós mudamos essa forma de atendimento e nós estamos entregando agora, durante o mês de maio, pelo correio, 5.832 cartas, ou seja, 5.832 aposentados isentos do IPTU, onde eles vão receber na sua casa a cartinha informando que, relativo ao IPTU 2013, eles estão isentos. Se por um acaso o aposentado isento não receber a carta agora até o final do mês, enfim, primeira semana de junho, daí ele procure lá no começo de junho a prefeitura, porque às vezes o correio não consegue entregar a correspondência, ou porque não tem número, não localizou a pessoa, enfim, o endereço está incorreto. E também, se o aposentado se aposentou, digamos, recentemente e não fez ainda o cadastro da sua aposentadoria na prefeitura, ele também lá no mês de junho procure a prefeitura, leve o comprovante de que está aposentado, para que a partir desse momento ele passe a ter a isenção. Então, assim, isso foi uma forma da gente facilitar a vida dessas pessoas. Elas não precisam mais ir na prefeitura. Imagina, 5.832 pessoas que não precisam mais se deslocar todo ano para a prefeitura. Esse trabalho, a cada 2 anos nós fazemos um recadastramento. Então, de 2 em 2 anos, lógico, vai ser necessário que ou o aposentado ou um familiar procure a prefeitura para comprovar a condição de que essa pessoa ainda está aposentada, que não voltou a trabalhar, ou eventualmente que não tenha acontecido um óbito com essa pessoa. Então, é uma forma de facilitar. E falando nessa questão de arrecadação e também de tributo, Francisco, eu já quero entrar na questão do Refis. O que é o Refis? O Refis é uma forma encontrada pelo município de Brusque para fazer com que aquelas pessoas, aquelas empresas que por alguma razão não pagaram seus tributos municipais até 31 de dezembro de 2012, elas possam acertar os seus tributos, parcelar ou mesmo pagá-los à vista agora até o final do mês de julho. Até 31 de julho existe essa oportunidade para que faça o pagamento, faça o parcelamento, e fazendo isso existem alguns descontos em juros, descontos de multas. Se perder essa oportunidade, a partir de agosto, o valor volta a ser o valor original, com 100% de multa, 100% de juros, o prazo máximo de pagamento em 24 meses, se perder essa oportunidade. E agora, se acertar a sua dívida até o final de julho, pode parcelar o débito em até 48 vezes. E fazendo isso, fica, digamos assim, sem dívida, fica o nome limpo, regulariza a sua situação no município de Brusque. E uma novidade, que a decisão tomamos na semana passada, é o seguinte: do valor arrecadado através desse sistema Refis, nós vamos destinar esse valor exclusivamente para as obras de continuidade da Avenida Beira-Rio. Então, nós vamos, lógico, obrigatoriamente, nós precisamos tirar desse repasse, desse valor, 15% para a saúde e 25% para a educação. Isso é lei.
Então, se entrar 1 milhão, 400 mil fica já entre saúde e educação. Mas os 600 mil que sobraria desse valor, ele é destinado exclusivamente para as obras de continuidade da Avenida Beira-Rio. A gente sabe que é uma obra importante, mas é uma obra cara. A partir de agora, a Beira-Rio ela vai ter ela vai ser pista dupla, né, no trecho novo, nos fundos da Unifeb para frente, vão ter 2 pistas que irão e 2 que virão, né, nós teremos mudanças, enfim, gerais na ciclovia, nas calçadas, né, nós teremos um canteiro separando as 2 pistas, né, para dar ainda mais segurança para a nossa população. Então é uma obra cara, mas é uma obra necessária para Brusque. Então assim, aquela pessoa ou aquela empresa que por alguma razão não pagou, né, em ela pagando, ela vai estar ajudando a gente a fazer esse grande investimento na continuidade da Avenida Beira-Rio. Então, eu acho que é mais um estímulo, né, para que todo mundo acerte a sua dívida com a prefeitura. Também não é justo, né, Francisco, que uma parte da população, das empresas, paguem seus tributos e uma outra parte fique usufruindo dos benefícios daqueles que pagaram e não pague o seu tributo, né? E se por um acaso, daí, de fato, as famílias, as pessoas não procurarem, as empresas não procurarem a prefeitura para acertarem a sua dívida, nós vamos aí, obrigatoriamente, a lei me obriga a encaminhar tudo que sobrar para a justiça para que haja cobrança judicial. Né? Então, acho que fica melhor para todo mundo se isso for resolvido até julho. E uma dica, que a gente não espere até julho, né? Porque se esperar para o último dia de julho, nós vamos certamente ter muitas filas na prefeitura. Daí as pessoas vão aqui na Rádio Cidade reclamar da fila, que não sei o que e tal. Mas nós estamos desde o mês de abril já com esse programa aberto. Então todo mundo pode procurar, enfim, a prefeitura pode ligar lá para a tributação. Se por um acaso uma empresa não tem condições por alguma razão, de fazer esse contato pessoal, vai agendar. Nós vamos mandar que alguém vá fazer esse contato, essa visita, enfim, né? O objetivo é facilitar a vida das pessoas, resolver os problemas e que a cidade possa crescer com isso. Falando de um programa que iniciou no bairro Maluche, foi para o Santa Rita, que é a coleta seletiva e que agora está sendo estendida aos demais bairros de nosso município. Francisco, eu estou muito feliz com esse grande passo que a cidade deu. Eu creio assim que as pessoas que pensam em sustentabilidade, que pensam na qualidade de vida, pensam num ambiente melhor, devem também estar junto comigo, com o Farinha, com o governo, vibrando com essa conquista, né? Desde ontem, uma grande parte de bairros passou também a ter a sua coleta seletiva e nós tínhamos apenas 2 bairros, e a partir do dia 10 de junho, todos os bairros que ainda faltam, que não foram atendidos nessa segunda leva que começou ontem, passam a ter atendidos, né? Então, desde ontem, às segundas-feiras pela manhã, nós passamos a ter a coleta no Guarani, na Varginha, nas Bromélias, no Centro 1 e em várias ruas da região central. Na terça-feira, hoje, a coleta seletiva começa na Nova Brasília, na Limeira, no Ribeirão Tavares, até a Escola Alberto Prete. Hoje, começou às 5 da manhã. Amanhã, na Rua São Leopoldo, na Cerâmica, São Pedro e Alsácia. Na quinta-feira, pela manhã, é bairro São Luís, Santa Rita, o centro, em várias ruas da região central. Essas informações todas as pessoas estão recebendo nas suas casas, na sua caixinha de correio, ou mesmo elas podem acessar na própria prefeitura, né? Na sexta-feira vai ser a vez do Steffen, da Bateias e da Volta Grande, e no sábado, Santa Terezinha, Limoeiro, Planalto e Jardim das Colinas. Então, essas comunidades, esses bairros, desde ontem, né, até o próximo sábado, todo dia vão ter a sua coleta seletiva nesses dias. E os demais bairros que eu não mencionei aqui passam a ter, então, a sua coleta a partir do dia 10 de junho, no período da tarde. O
que eu falei é de manhã, os demais é à tarde, sempre a partir da 1h30 da tarde. E esse movimento, Francisco, que a gente passa a fazer no município de Brusque, e lembrando assim, a Brusque, dos 14 municípios da ANVI, é um dos últimos municípios, é um dos poucos municípios que ainda não fazia sua coleta seletiva. E essa decisão aqui nossa, né, que logicamente que conta com todo o trabalho da Recicle, que é a empresa concessionária do lixo no município de Brusque, esse trabalho ele vai ser fundamental para aquele outro passo que coletivamente os 14 municípios da ANVI em breve vão dar, que é tudo aquilo que sobrar, tudo aquilo que não for coletado, tudo aquilo que não fizer parte desse, que não der para ser reciclado, vai ser transformado em gás. Porque nós estamos organizando projetos, enfim, investimentos para a construção de uma usina de biometanização. O nome é meio complicado, mas é a transformação do lixo em energia. Então, com certeza, o aterro que hoje nós temos na cidade, que é o aterro da Recicle, e que recebe lixo de uma porção de municípios catarinenses, a vida útil dele vai aumentar significativamente, porque a grande parte daquele lixo, primeiro, está sendo reciclado, e a outra parte vai ser transformado em energia, né? E isso, certamente, a partir dessa conquista, nós vamos ser uma das primeiras regiões do Brasil, né, os 14 municípios aqui vão ser uma das primeiras regiões do Brasil a ter essa forma de destinação. Isso é um avanço, é um ganho, é uma vitória para a sociedade. Mais uma referência, com certeza, né? Exatamente. Outro programa que inicia, na verdade, já numa nova etapa, que é a questão do bem-estar animal. Aquelas famílias que procuraram se cadastrar, que é a castração dos animais, e que durante essa semana, agora, de maneira efetiva, vai ser realizado esse trabalho, chamando a atenção dessas famílias que fizeram o seu cadastro, né, prefeito? E por que a gente trata disso, Francisco? Às vezes alguma pessoa pode dizer, pô, mas vocês agora têm problema na saúde, mas estão preocupados com os cachorros, com os gatos que estão soltos pela rua. Tudo isso é saúde pública. E tudo isso também é SUS. O SUS tem essa obrigação e essa responsabilidade de tratar dessa questão, porque uma população de rua, tipo animais, gatos, né, eles provocam doenças. Podem provocar doenças e eles se multiplicam com uma velocidade extraordinária, né? Então, desde o ano passado, nós temos cadastrado, a população faz o seu cadastro do seu animal, a população que tem esse benefício, né, os donos desses animais, ou mesmo as pessoas que sabem que os animais estão aí no seu entorno, elas cadastram esses animais e a população tem que ser ganhando até R$ 1.615 a renda, e a partir então dessa semana, as clínicas que foram credenciadas vão estar fazendo contato com os proprietários ou os possuidores desses animais, para que eles levem até uma das clínicas credenciadas para fazer o processo de castração. Então, a gente sabe que a médio prazo o objetivo é reduzir a população animal de rua, né? E reduzir problemas de doenças que isso pode caracterizar se isso não tiver uma ação forte. Então, é a segunda etapa dessa campanha. Certamente nós teremos ainda em 2014, em 2013, vamos abrir novamente a fase de inscrições, para que depois nós possamos distribuir essa quantidade de animais para as várias clínicas credenciadas que vão receber também por esse serviço, através da Secretaria de Saúde, e possam organizar a agenda dessas intervenções. Vamos falar sobre obras e a novidade para o pessoal da Rua Alberto Miller da Limeira, o reasfaltamento aí de 3 quilômetros, prefeito Paulo. É verdade, Francisco. A Alberto Miller, especialmente no seu início, desde a área DEF até ali próxima à Praça Próspero Cadori, ela já teve dezenas de operações tapa-buraco, né, mas tu fechas um buraco,
o vizinho, lá o buraco vizinho, na semana seguinte é aberto, e assim por diante. Então, agora na próxima segunda-feira, a partir da próxima semana, se o tempo correr bem, repito, né, porque se tudo correr bem com o tempo, nós vamos fazer a aplicação de uma nova camada geral, não apenas fazer o trabalho de tapar buraco, mas uma nova camada geral, né, desde o início até a Praça Próspero Cadore, que é a fase mais crítica, o local mais crítico do acesso à Limeira, né? Então é uma reivindicação, as pessoas cobram muito da gente, enfim, de todas as formas, elas têm razão, né? Mas nesse momento em que nós não estamos, por exemplo, fazendo a pavimentação na Limeira, nós estamos fazendo pavimentação em várias outras ruas da cidade, na Ponta Russa, nas Águas Claras, na Bateias, em Dom Joaquim, né? Só nesse ano foram mais de 20 ruas já pavimentadas. Então, na semana que vem é a vez da Limeira. E vamos continuar ainda na Limeira. Voltando no assunto, já que falastes da Aradef, me lembrei, o prefeito havia agendado uma reunião, só que não foi possível, com Valdir Cobalcini do DEINFRA, te lembras? Como é que ficou essa questão, prefeito? Não conseguisses agendar? Ainda não teve a definição de agenda, parece que houve muitas viagens, eles estão estado afora fazendo muitas assinaturas das obras do Pacto por Santa Catarina, né? Então ele não confirmou ainda a agenda para tal, mas um dos problemas era de fato a ponte do Limoeiro, né, que ontem foi resolvido, e o outro é esse acesso da Limeira, que nós queremos a inclusão do trecho entre a Aradef e a ponte de fronte ao véu nas obras de duplicação da rodovia Antônio Raio. Esse é o motivo do assunto, né? E me parece que chegou também, porque eu já tinha feito isso por telefone, essa reivindicação e para outras pessoas, e esse assunto já começou a circular também dentro do governo do Estado. Então eu espero que o governo do Estado reveja a sua posição e traga a duplicação da rodovia, pelo menos até de frente à Aradef, porque daí a ponte de frente ao véu e também ou um viaduto ou alguma outra intervenção na frente da Aradef, que é o acesso à Limeira, será feito através dessa duplicação, né? Se isso não for feito, vai sobrar para a Prefeitura essas duas obras, que são chamadas obras de arte e que são obras caríssimas. Muito bem, vamos começar a entrar na agenda do prefeito e até inclusive recentemente nós mantivemos contato ontem mesmo com o diretor técnico aí da Fundação Municipal de Esportes, o Delmar Tondolo, que esteve lá em Itá, acompanhando a nossa delegação brusquense, que foi campeã na dança de salão 70 anos, prefeito. É verdade, Itá é uma cidade muito bonita. Lindíssima. Né? Lindíssima, uma nova cidade planejada. E para variar, né, para não perder o costume, o seu Ingo e a dona Maria Odete, eles venceram a etapa, são campeões dos Jogos Abertos da terceira idade, na etapa superior a 70 anos. Né? Aqui, nos campeonatos que nós realizamos também no município de Brusque, eles geralmente dão um show de dança, eles dançam muito bem, e é um casal que, com essa idade, Francisco, é um exemplo para todos nós. Porque, além de tudo, além de serem campeões, de participarem das atividades, eles ainda têm tempo para o esporte, eles jogam vôlei. O casal joga vôlei, tem um grupo de vôlei com 70 anos. Então é um exemplo, né, de dinamismo, uma prova assim, de que o esporte é saúde, que a convivência com outras pessoas é saúde, né, e por isso que a gente convoca também a nossa população na terceira idade a estar participando dos nossos clubes. Como é bom se movimentar, clubes, né? Nós temos clubes em todos os bairros. Verdade. Nós temos também uma ação da assistência social com esses clubes, e por falar nisso, amanhã, quarta-feira, nós vamos ter o encontro, mais uma festa da terceira idade, que acontece todo mês, né,
numa das quartas-feiras do mês, no pavilhão da FENARRECO. Então, nós temos danças, enfim, é oferecido um café, vários parceiros, como o SESC e outros grupos, vão lá também fazerem as suas atividades, né? E nesse dia de amanhã, nós teremos a eleição do rei e da rainha da melhor idade do município de Brusque, né? Porque depois o rei e a rainha da melhor idade, eles vão novamente representar a cidade no encontro da melhor idade que nós vamos ter no mês de junho, se não me falha a memória, também no pavilhão da FENARRECO, e daí é um encontro regional da terceira idade, né? Então, assim, é muito importante que a nossa população acima de 60 anos participe dessas atividades, né? Essa população normalmente ela está aposentada, né? E ela, de certa forma, ela teria disponibilidade maior para participar desses eventos, dos clubes, das atividades, do que tem mais tempo, digamos assim, embora muitos trabalham ainda, né, do que outras pessoas. Então, eu deixo um convite para que aquele que está ouvindo procure no seu bairro, na sua comunidade, se informar quando é que acontece o encontro do Clube da Terceira Idade, né? E tenho certeza que muitos dos problemas de saúde, muitas das dores que todos acima dos 40 começam a ter, é verdade, né? Especialmente acima dos 60, muitas dessas dores e também muitas das depressões a gente consegue curar com essas atividades de lazer, essas atividades lúdicas. Com convívio social, que é de fundamental importância, né, para todos nós. Bom, para amanhã também, quarta-feira marcado, prefeito, às 17 horas, o PPA Participativo 2014-2017. Vamos traduzir para a população o que é o PPA, né? O PPA é uma obrigação que cada município do Brasil tem, no seu primeiro ano de governo, fazer o planejamento para os próximos 4 anos. Né? Então, o que nós vamos planejar? Nós vamos planejar 2014, 2015 e 2016, que são os 3 anos do meu governo, e vamos planejar 2017, que é o primeiro ano do governo de quem vai nos suceder, né? Isso acontece tanto no governo federal, quando ele assume, a presidenta Dilma teve que fazer isso no primeiro ano, o governador aqui do estado e os demais governadores tiveram que fazer, e todos os prefeitos, da menor à maior cidade do Brasil, precisam fazer o PPA participativo. É uma lei, é um projeto de lei que é remetido à Câmara de Vereadores, que vai ser depois discutido na Câmara de Vereadores. E nós vamos fazer isso de forma participativa. Nós vamos lançar um processo de participação que vai ter dois aspectos, Francisco. Nós vamos criar um blog, nós vamos fazer pela internet, e as pessoas vão poder dar as suas sugestões através desse blog, e também nós teremos na sequência uma grande audiência pública convidando aqueles que não tiveram a oportunidade de passarem a sua ideia, né? Então, hoje à tarde, amanhã à tarde, 5 da tarde, no Salão Nobre, nós vamos estar fazendo esse lançamento do PPA participativo e vamos estar dizendo para a população como é que ela pode participar. Muito bem. Aproveitando, conselhos municipais, nós tivemos recentemente, inclusive até a reunião e a eleição do pessoal do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, inclusive já conversamos até com a secretária Patrícia Freitas sobre o FIA, e está programado para essa semana também a posse do Conselho Municipal de Educação, prefeito Paulo. Com certeza, Francisco, na quinta-feira, às 8h30 da manhã, lá no Salão Nobre, nós teremos a posse dos novos conselheiros municipais de educação. É um conselho fundamental, a educação é uma das áreas mais importantes de qualquer governo e do nosso também, e o conselho ele proporciona a participação da sociedade na análise, na fiscalização e na sugestão de mudanças, então, e de ações. Então, assim, muitas das coisas que acontecem na educação, ou tudo que acontece na educação, passa primeiro pelo Conselho Municipal, né? O Conselho é um órgão de aconselhamento do governo, mas também é um órgão de fiscalização e é um órgão de deliberação. Muitas ações o Conselho delibera, então não depende de mim ou do Farinha dizer, vamos ou não vamos fazer. Nós temos que fazer porque o Conselho deliberou. Então é um conselho muito importante,
no nosso município. Também ainda na agenda, 2 assuntos. Arte nos bairros na Volta Grande e calçadão na Consul agora durante o fim de semana, prefeito. Com certeza. Oportunidade de arte, cultura, lazer para a população. Sábado à tarde, 4 da tarde, lá na Volta Grande, no salão da igreja, nós teremos mais uma edição do Arte nos Bairros. É uma atividade cultural, é uma apresentação que vai ser feita para a população de forma gratuita, né, para aquela comunidade. E no domingo, a partir de 9 da manhã até as 17, nós teremos mais uma edição do Calçadão na Consul. Então, domingo, das 9 às 5 da tarde, a Consul Carlos Renault ela é fechada para o tráfego de veículos, motos, enfim, e ela só é liberada para bicicleta, para skate, para caminhadas, enfim, para brincadeiras. E nós teremos a participação de alguns parceiros também, né? No próximo domingo, a responsabilidade pelo calçadão vai ser da Fundação Municipal de Esporte, e nós teremos vários parceiros também trazendo as suas atividades para o calçadão no domingo. Então, deixo aí o convite, é mais uma oportunidade de lazer para a nossa população. Abrindo espaço para o amigo ouvinte que interage também conosco através aí do 3651-4611, um agradecimento ao Wilson Júnior. A Malvina agradece melhorias na Ponte do Cedro, é isso? É isso, né? Tá. E temos aqui também 2 perguntas. O ouvinte pergunta, prefeito, quantas obras do PAC no Santa Rita vão ser retomadas? E situação da rua José Quinis, como é que está? Bom, as obras do PAC na Santa Rita, muitas pessoas acham que o PAC é só quando a máquina está lá na rua abrindo os buracos para colocar as galerias. Por exemplo, ontem à tarde, de frente ao Barateiro, estava interditado na Santa Rita. Exato, porque na 7 de setembro, nós estávamos com as obras do PAC, Agropecuária Tico-Tico, fazendo a substituição de uma tampa, né? Ontem foi finalizado a caixa de inspeção na Oswaldo Nibor, na Rua da Marise Festas, e hoje, ou ontem, já deve ter começado a caixa de inspeção próxima à madeireira da Albosco, né, para que a gente possa... Então, assim, o PAC não é só a instalação das galerias. Talvez essa parte uma das mais fáceis. A parte mais complicada depois são essas caixas de inspeções, que são grandes caixas que precisam ser construídas no local. Não são caixas que vêm prontas, são caixas do local. Né? Então, assim, eu concordo com, de repente, o ouvinte, que nessa fase é uma fase mais lenta, né? Mas, lamentavelmente, é assim que as coisas precisam andar. Né? Nós não temos como fazer esse trabalho de outra forma. Então, a gente tem cobrado muito da empresa para que ela coloque equipe, coloque gente, porque ela também só recebe à medida que a caixa estiver pronta. Então, ela não recebe antecipadamente nada, a não ser aquilo que estiver pronto e aprovado pela Caixa Econômica Federal através da sua fiscalização. Né? E ali na Santa Rita, sem dúvida alguma, uma das necessidades são os túneis. Nós vamos ter 2 túneis cruzando as rodovias, são túneis não destrutivos que vão passar por debaixo da rodovia. E essas questões estão sendo tratadas entre a área técnica e a Caixa Econômica em função de mudanças nesse projeto dos túneis que foram sugeridas pela empresa. Né? Então, eu assim, me desculpo com a população aí da comunidade dessa rua Oswaldo Nibor, especialmente da Marise Festas, essa região toda, em função de que a rua está muito feia, a rua está, né, ela está em obras, mas daqui a pouco tudo isso vai fazer parte do passado. Muito bem. Prefeito, mais alguma colocação com relação às suas atividades durante essa semana, Paulo? Francisco, olha, a gente tem um conjunto de atividades. Na quinta-feira nós vamos estar nos reunindo também com toda a equipe que já está organizando o programa Cidade Natal de 2013, né, fazendo os últimos ajustes, definindo o roteiro onde haverá a decoração. Né? Então, assim, é importante a população saber disso, porque o Natal é em dezembro, mas nós temos que começar esse trabalho e já começamos no mês de março. Então, amanhã teremos mais uma rodada com essa equipe. Né? Então, além disso, nós teremos essa semana 2 importantes visitas. Vamos estar recebendo, hoje à tarde, por exemplo, uma equipe da Prefeitura Municipal de Canoas, do Rio Grande do Sul, porque Canoas é um dos municípios que poderemos dizer que é a capital
da participação popular do Rio Grande do Sul, né? E eles estarão hoje à tarde, uma equipe discutindo esse assunto conosco, de repente passando algumas dicas de como é que a gente pode aumentar ainda mais a nossa participação popular no governo. E agora, amanhã, na quarta-feira, nós teremos a visita de uma comitiva de Itapoá, lá no norte do estado, uma das mais belas praias de Santa Catarina, lá no norte, que vem conhecer a nossa usina de asfalto. Vem conhecer a nossa experiência de usina de asfalto, que também gostariam de implantar naquela região. Então, assim, além disso, vamos ter visitas às obras, acompanhamento de secretários e reuniões com entidades ou com pessoas na própria prefeitura previamente agendadas. Perfeito. Obrigado pela sua presença. Boa semana. Bom dia, prefeito Paulo. Francisco, obrigado pela oportunidade. Também um bom dia para ti, um bom dia para cada ouvinte e uma excelente semana para todos nós. Esse foi o nosso programa semanal aqui, o Cidade em Foco.